Eu quero contar para vocês também que o texto da anistia, que teve o requerimento de urgência protocolado ontem na Câmara, disputa a prioridade para a tramitação rápida com outros projetos. André Anelli, e não são poucos projetos, tem muita matéria na frente. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Nada menos do que 1.136 projetos aqui na Câmara dos Deputados. Já tem o requerimento de urgência protocolado, assim como o projeto de lei da anistia para perdoar os invasores e também participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes. Entre esses 1.136 projetos que já tem também o requerimento de urgência aprovado, estão algumas medidas, como por exemplo, aquela para combater os super salários do funcionalismo público, aqueles que ultrapassam o teto de aproximadamente R$ 44.600, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por meio de penduricalhos, esses penduricalhos então que acabam permitindo com que esse teto seja ultrapassado, principalmente por magistrados. Outra questão também que já tem o requerimento de urgência protocolado é justamente a distribuição de aparelhos auditivos e também de lentes de contato para alunos das escolas públicas. E um outro tema, esse que é relacionado à saúde, seria a inserção de novas vacinas, como por exemplo da Mpox e também contra a meningite no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, são mais de 1.000 projetos no mesmo patamar do que o projeto de lei da anistia e o que faz com que o governo federal e também os opositores ao projeto de lei da anistia defendam, então, que essa medida não vá adiante por meio de urgência, é justamente o fato de essas outras medidas, na avaliação dos críticos do PL da anistia, terem um interesse público maior do que o perdão a todos aqueles participantes dos atos do dia 8 de janeiro. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele já afirmou que não há prioridade nesse momento para o projeto de lei da anistia e isso acaba sendo também um discurso bem semelhante, bem alinhado ao do presidente do outro lado aqui do Congresso, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também já afirmou não haver prioridade para o debate dessa medida. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Ô, Zé Maria Trindade, tem uma fila enorme, mas quando há interesse, sempre é possível que filas sejam furadas. Nós já vimos isso acontecer em outros momentos. E agora, o que vai prevalecer? A fila e aqueles que chegaram anteriormente ou o interesse da direita na aprovação e na discussão desse projeto? Pois é, tem muita gente achando que eu estou ironizando quando eu falo da urgência urgentíssimo. Não, e é verdade. Ele existe. É verdade, existe. É verdade, viu, gente? Ele não está brincando. Não. Urgência urgentíssima. Será que ele vai entrar nesse rol, hein, Zé? Da urgência urgentíssima? Só eu que sabia desse gatilho aí, né? Mas ele é muito complexo. Passa na frente de tudo, atropela todos. É preciso aprovar com maioria absoluta no plenário e também a maioria absoluta de líderes que representem ou dos deputados, né, 257, para que ganhe a tal urgência urgentíssima. Mas, olha, não é nada disso. O debate é político. O PL está bancando um debate forte, polêmico, que ganhou principalmente as suas bases. As bases do PL e do grupo que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro estão convencidos de que é preciso aprovar o projeto de anistia. E isso basta para o PL. O partido é assim, defende uma linha, tem um posicionamento político e isto é importante e necessário no mundo político, onde os, vamos dizer assim, canja de galinha, que não tem lado nem outro, aqueles que não soltam cheiro nem quebram as tiras e tal, esses partidos tendem a desaparecer. Então, o partido tem que ter um posicionamento. Vai perder alguns eleitores por essa defesa? Sim, mas mantém a ideia principal. E deve sair alguma coisa desse projeto. Deve sair. Ou uma anistia parcial, ou redução de penas, mas não o projeto que está aí pautado com esta urgência, né? Que ele é muito amplo e isso assusta muitos deputados.
Eu fiquei sabendo hoje de uma novidade. É que o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, foi alertado sobre uma guerra que já começou. Nas mídias sociais, nas plataformas, vão inundar as plataformas de críticas e pressão a Hugo Mota. Se ele tiver o tal couro de jacaré, que é uma das exigências para entrar aqui no Congresso Nacional, aquele couro duro de apanhar e não se importar, ele resiste, senão ele terá que pautar. A família de Hugo Mota, né, todos os parentes, pais, padrastos, todos estão sob uma mira muito forte. Então já começou um tiroteio nas plataformas contra Hugo Mota. Então ele vai ter que decidir e rápido sobre este assunto, né? Está tentando aí se colocar entre os líderes, levar os líderes para a decisão, mas eu tenho a impressão que a pressão será muito forte e ele vai ter que decidir. Então a ideia geral é a possibilidade de um acordo. 4h22, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. O Zé Maria Trindade, PP, trouxe a pressão que Hugo Mota já começa a sofrer por conta da proposta que envolve a anistia para aqueles que participaram do 8 de janeiro. Durante a sua posse, no começo do ano, Hugo Mota disse que é uma pessoa que tem fácil articulação, transita muito bem entre os espectros políticos, mas que não tolera nenhum tipo de autoritarismo sobre as decisões que ele precise tomar. Agora ele vai ter a prova de fogo, que é uma pressão muito grande feita pela direita e também por parte da sociedade sobre o projeto que prevê a anistia para os condenados do 8 de janeiro. E agora, como é que você acha que Hugo Mota deva reagir a partir do momento em que a família dele, como traz aqui o Zé Maria Trindade, também entra na mira das redes sociais? Não, esse é o ponto, né? Como é que vai se comportar o presidente da Câmara é Hugo Mota, né? Todo mundo falou que Hugo Mota vendeu o apoio, né, para conseguir as eleições de presidente da Câmara, ele vendeu, né, para o PL esse projeto da anistia e para conseguir o apoio do PT, vendeu o PT o contrário, né, não pautar a anistia. Então, agora a gente vai ver realmente qual que é o papel, qual que é a força, né, do Hugo Mota em segurar as pressões, né? Depois que o Hugo Mota viajou com o presidente Lula para o Japão, parece que ele também ficou mais próximo do presidente Lula e aí essa pauta da anistia ficou sendo deixada de lado pelo próprio Hugo Mota. Mas a pressão de parte da sociedade e do PL, que, querendo ou não, é o maior partido, né, da Câmara dos Deputados, pode fazer com que haja realmente colocar o requerimento de urgência em relação a esse projeto. É bom lembrar, Cine, que declarar a urgência de um projeto não significa votar o projeto rápido, né? Eu lembro que o projeto que alterou o Estatuto da OAB foi declarado a urgência e foi aprovado 2 anos depois, né? Ou seja, nada adianta colocar a rubrica de projeto urgente no projeto da anistia, sabendo que pode demorar 2, 3 anos, 4 anos para ser analisado e para ser votado e aprovado o projeto. Agora, o triste, na minha opinião, é que tem muitos projetos na fila que estão esperando a votação do Congresso Nacional, como principalmente colocar aparelhos auditivos e visuais para as pessoas carentes da escola pública, como colocar vacinação em vários postos de saúde, não é? Que ficam sendo deixados de lado e, na minha opinião, teria uma prioridade muito maior do que ficar discutindo a anistia. Mas eu entendo, né, que a anistia é um tema também, de certa forma, importante para uma parcela da sociedade e o lugar e a arena que tem que ser feita e travar essa discussão é no Congresso Nacional, então é natural que os congressistas queiram pautar isso, até porque vai ser o tema, com toda certeza, nas eleições de 2026. Ô, Segré, é agora que separaremos os meninos dos homens? Claro, óbvio, lógico. Mas não é apenas pela aprovação, não é pelo tratamento dessa pauta. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que o fato de se passar ou não separaria meninos de homens, mas a discussão em si já vai expor as pessoas e demonstrar a maneira ou o tanto que elas estão dispostas a aparecerem para a população e para aqueles que colocaram elas no poder. Eu não tenho dúvida nenhuma e concordo com Felipe em quanto a que vai ser uma pauta em 2026. De um lado vai ser, olha, você quer votar a fulano? Lembre como ele votou em função do tratamento de urgência e do projeto de anistia. A diferença de outros projetos que podem pautar urgência, aqui estamos falando de pessoas que estão presas, pessoas que precisam voltar a ter a sua vida de volta.
E não estou me referindo aos depredadores do patrimônio público. Esses sim têm que pagar pelo preço do que atos que eles cometeram. Aí não estou muito de acordo com a palavra anistia. Eu acharia melhor dosimetria da pena em função de colocar que uma pessoa com um batom não cabe em nenhuma cabeça lógica que formava parte de uma organização criminosa armada. Esse delito tem que ser tirado dessa pauta de sentença. Mas vai ter agora, em 2026, a renovação de muitos dos que hoje estão tentando ver aonde se colocam dentro desse muro, se de um lado a favor da anistia ou de outro contra a anistia ou do tratamento, e que eles serão votados ou não. E aí tem que ver em onde eles querem se colocar, do lado da história. E de novo, nós estamos falando de permitir que atos que sejam de depredação sejam permitidos. Eu sou contra isso. Por isso sempre defendi que a palavra não era correta, anistia, porque isso pressupõe que pessoas que cometeram delitos podem ser perdoados. Estamos falando de delitos que não foram delitos corretos. E muitas vezes, quando são tratados por qualquer área da sociedade, já começamos a observar que muitas pessoas, inclusive de um panorama ideológico não de direita, estão começando a ver que as penas foram excessivas e que devem ser modificadas. E a lei é essa. É o Congresso que tem que fazer isso, e tomo como minhas palavras as palavras do ministro Gilmar Mendes, em 2010, que ele falava que era uma atribuição legislativa. E cuidado, porque se demora muito o Congresso, vai que o STF não quer fazer como fez em um outro monte de coisas que foi pressionado para legislar. Será que agora não vai querer fazer a mesma coisa? No Congresso deveria se apressar para evitar essa situação. Que caminho você vê pela frente, Gani? Olha, o caminho que tem que colocar em votação logo. É uma pauta da sociedade. Inclusive, 56% da base aliada do governo votou pela urgência do projeto. Então, veja, inclusive, deputados da base querem que vote o projeto. Não significa que eles querem a anistia, mas que eles querem a votação. Vou chutar sua canela porque a gente vai discutir isso no segundo bloco. Ah, é? É. Mas é que era um argumento importante para votação. Eu tô brincando, Catramila. Mas vamos lá. Voltando aqui. Evandro, pegando uma carona no que o Segré falou, e eu concordo absolutamente, uma forma de ter a dosimetria seria a anistia para o crime de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado. Por quê? Se eu tenho anistia para esses dois crimes que, ao meu ver, não foram comprovados, não tem uma prova material de que essas pessoas invadiram com esse intuito, mesmo que elas tivessem invadido com esse intuito, mas se elas não estavam combinadas com o Exército, não caracteriza um crime de tentativa de golpe. Poderia ser incitação à violência. O que é material, o que é concreto? Houve vandalismo. Então, que essas pessoas sejam julgadas por vandalismo. Então, seria a anistia para esses dois crimes que automaticamente colocariam aí de uma forma justa aquelas pessoas que cometeram vandalismo.